Viventes estavam cercados por guerreiros esqueléticos. Enquanto isso, os jogadores da Skull Guild não suspeitaram de nada e continuaram a caçar os orcs. O cara assustador se gabou de que os orcs continuaram a atacá-lo. Provavelmente porque decidiram que ele era forte. Mas seu parceiro disse que não era esse o caso. Mas provavelmente por causa de seu cheiro horrível. E pediu-lhe que amaciasse a colônia na próxima vez que entrasse na masmorra. O jogador imediatamente ficou nervoso e disse que esta colônia custa muito dinheiro. O parceiro disse a esse idiota que existem muitos monstros nas masmorras que são sensíveis a OS cheiros. E agora outro grupo de monstros está correndo em direção a eles. Mas ele respondeu que sempre faz bem o seu trabalho, então não há problema. Um dos monstros correu até ele e pulou sobre o jogador. E ele, como um monstro de verdade, o partiu em duas partes. De volta ao outro time, Charles ainda está vivo e está muito irritado, perguntando como poderia traí-los. Ken, é claro, está vivo e diz a Charles que, para um homem moribundo, ele não está sendo muito honesto. E que Ken não fica mais surpreso ao ver jogadores que usam seu poder apenas para ganho próprio. Mas a ganância de Charles superou suas expectativas. Ele perguntou a Charles se ele havia dito que o valor de cada pessoa é medido de forma diferente. Nos é mostrada a noite em que Cole concordou com Charles. Os jogadores discutiram que Ken deveria ser especial se Vincent e Cole estavam tão interessados nele. Charles disse que Cole ordenou que ele protegesse Ken, o que significa que há algo importante que ele gostaria de perguntar a ele. Um dos jogadores disse que se não conseguirem matar Ken, como é que o seu mestre vai gostar deste jogo? E Charles levanta a mão e mostra as cicatrizes, dizendo que pode jogar da próxima vez, porque há muitos jogadores que podem ser mortos. Seu companheiro fica surpreso com a quantidade de selos e, apontando para uma cicatriz, diz que foi aquela em que mataram 3 jogadores de uma vez. E esse idiota disse que seria legal se eles recebessem mais ordens desse tipo, porque assim eles ganham mais do que quando apenas limpam masmorras. Mas Charles perguntou-lhe se ele achava que todas as vidas eram igualmente iguais, e disse que tudo tem o seu valor. Quando eles saíram, eles disseram que tinham que matar usando um método que se adequasse ao preço. E durante todo esse tempo, Ken sentou-se e ouviu toda a conversa enquanto eles riam. Ken convocou sua espada e disse que estava interessado em saber quanto valia a vida de Charles e o matou. Na frente do Goblin, Ken disse que estava escondido no mesmo lugar de quando conquistou esta masmorra em sua vida passada. E agora é hora de ele passar para o próximo nível. Afinal, os caras da Skull Guild estão esperando por ele. Ele mata o Goblin e passa ao primeiro nível da masmorra. Uma luz brilhante brilhou e Cole se virou pensando que Charles deveria esperar e enviar-lhe um sinal caso encontrasse o Goblin. Mike olhou para Cole e disse que pela reação dele, percebeu que as coisas não estavam indo de acordo com seu plano. O primeiro nível foi concluído tão de repente que Mike pensou que eles provavelmente iriam passar para o segundo nível e esperar que aparecessem para matá-lo. Toda a equipe da Guilda Caveira e Cole correram para o local onde Ken matou aquele Goblin. Cole acreditava que Charles e sua equipe haviam descoberto seu verdadeiro plano e ficou com raiva por ter sido o primeiro a ser esfaqueado nas costas. Enquanto isso, em outra parte da floresta, Ken abriu o portão que apareceu depois que ele matou o Goblin. Nos é mostrada a casa de Vincent, onde ele falou sobre como a maioria das pessoas não os compra antes de entrar na masmorra. Ele perguntou à secretária qual era o problema e ela disse que ele havia comprado um frasco para coletar líquido, o que lhe pareceu estranho. Sangue, fluidos corporais, pele de monstro e muito mais são vendidos a preços altos. Mas não haverá itens valiosos na masmorra que ele possa vender. Então ela decidiu relatar isso a Vincent. Comprando um frasco, apesar de sua vida estar em perigo, Vincent pensou no que Ken havia inventado. Todo o grupo da Skull Guild correu até o portão do segundo nível e Mike avisou seus parceiros que uma emboscada poderia estar esperando por eles e que eles deveriam ter cuidado. Este monstro disse que graças a ele poderia se divertir ainda mais durante a caçada e que deveria agradecê-lo por isso. Eles se armaram e se prepararam para entrar na masmorra, e Cole ainda estava bravo com Charles. Entrando na masmorra, Mike ficou surpreso ao ver que eles não foram atacados imediatamente assim que entraram no segundo nível. O assustador jogador disse que provavelmente todos estavam escondidos de medo, quando de repente ele tocou na corda e a quebrou. De repente flechas apareceram do nada e voaram direto para eles. Mas essas flechas não eram simples. Tinham frascos para coleta de líquido. Continham sangue. Mike se perguntou por que eles não os atacaram, porque era uma boa oportunidade para matá-los. E o cara assustador só estava preocupado com o cheiro de sangue. Ken os observou e disse que escolheu especificamente esse fedor, que combina muito bem com eles. Cole gritou para Charles parar de brincar e se ele achava que estaria seguro depois que eles os traíssem. Ken pensou que, como esperava, esse cara pensava que estava do mesmo lado que Charles. Ele saiu das sombras e disse o que significa ser um tolo, porque ele sabe que eles planejaram matar Charles e sua tripulação depois disso.
e não pensou que eles iriam segui-los até aqui, e chamou o nome de Cole. Mas Ken decidiu que agora não era o momento certo para conversas inúteis. A água atrás da equipe começou a ferver e Mike se virou assim que percebeu. Um enorme monstro saltou da água e pegou toda a equipe de surpresa. O monstro imediatamente mordeu um dos membros da equipe de caveiras. Mike virou-se para Ken e perguntou o que o bastardo tinha feito. Ken respondeu que o líquido neles pertencia ao Goblin, e também era o lanche favorito do guerreiro lagarto. E já que ele derramou tanto de seu molho favorito sobre eles, todos seriam uma ótima refeição para o guerreiro lagarto. Agora está claro porque Ken comprou esses frascos. Mike ficou furioso e foi até Ken para ensiná-lo. Seu parceiro gritou para ele que ele não poderia deixá-los assim naquele momento. Mas Mike não ouvia mais ninguém e sua batalha com Ken começou. Mike gritou com raiva que iria arrancar os olhos de Ken. O cara aparentemente estava com muita raiva. No entanto, Ken respondeu com segurança que o cara latia e não mordia. Na espada do inimigo, Ken notou que havia uma marca que pertencia ao mestre, o que significa que era a espada dele. Ken disse a ele que ele se achava um cara simples quando veio correndo para cá, mas descobriu que ele era discípulo de um mestre espadachim. Mike ficou visivelmente surpreso ao ouvir as palavras de Ken. Cole se perguntou onde estava a equipe de Charles, e Ken não era o principal problema ali. Ele pensou que não seria difícil para os 4 limparem esta masmorra, mesmo que estivessem sozinhos. Enquanto ele estava parado pensando em tudo, o jogador gritou com ele e ordenou que o ajudasse com o monstro. Mas Cole continuou pensando sobre o que aconteceria se Charles e seus rapazes aparecessem aqui neste momento, quando todas as suas forças estivessem dispersas. Então serão eles que morrerão, e o monstro da água se levantará em toda a sua altura, pronto para atacar. Ken continuou a conversar com Mike sobre como sua Nastya devia estar perdendo o controle, porque alguém como ele se tornou seu aluno. Mike ficou bravo com isso e brandiu sua espada. Ken estava feliz por estar sucumbindo às suas provocações, mas ele definitivamente era experiente. Ken decidiu que seria difícil derrotá-lo apenas com uma espada, então começou a bolar um novo plano. Ele mordeu o lábio e cuspiu sangue em Mike. Ele provavelmente quer usar a maldição do sangue. Mike perguntou com raiva como Ken se atreve a cuspir sangue em seu rosto. É improvável que ele saiba sobre a habilidade de Ken. Ele foi envenenado por hematoxilina, e sua resistência foi reduzida. E Mike pensou que, como Ken estava trabalhando com veneno, uma luta prolongada o colocaria em desvantagem. Mike decidiu que não iria perder tempo e acabar com ele agora mesmo. Ele ergueu a espada e ela começou a brilhar, parece um pouco assustador. Ken pensou que esta era uma habilidade de ataque que só estava disponível para aqueles que foram escolhidos como executores da luz sagrada. A habilidade Holy Light Executioner, Blade of Destruction, foi ativada. Embora Mike tenha começado a atacar Ken, o envenenamento começou a afetar seu corpo. No momento em que hesitou, Ken correu até ele e apareceu atrás dele. Ken conseguiu se esquivar da lâmina de destruição, e isso surpreendeu muito Mike. Enquanto ele pensava sobre isso, Ken foi capaz de esfaqueá-lo com sua espada. Vemos o passado de Mike, provavelmente uma de suas sessões de treinamento. Mike estava tão cansado que não conseguia ficar de pé. Pensou que finalmente poderia usar a lâmina da destruição como seu professor, mas ele só pode usar uma vez. O mestre espadachim o elogiou e disse-lhe para repetir depois dele. Mas ainda é muito complexo para Mike usar em uma luta real, já que seu braço está em péssimo estado depois de usar as lâminas da destruição apenas uma vez. Ele continuou dizendo que este movimento tem grande poder, mas ele deveria abster-se de usá-lo contra um inimigo que conhece sua fraqueza. E se ele encontrar um monstro que permanece ileso mesmo depois de usar essa técnica? Então ele será capturado e morto por esse monstro. Ken apareceu diante de Mike e foi morto por ele. Mike finalmente pensou no professor e disse-lhe que hoje conheceu o monstro de que lhe falou. Enquanto isso, o jogador restante recebeu um golpe de cauda de um monstro enorme. Quando Cole viu isso, ele se lembrou de como eles disseram com orgulho que eram discípulos de um mestre espadachim, mas ainda assim se revelaram inúteis. Além disso, Charles e seus rapazes nunca apareceram. Não há como ele vencer agora, pensou Cole. Assustado, ele propôs uma trégua a Ken e disse que eles não precisavam brigar entre si. Ele gritou que estava pedindo uma trégua e sugeriu que primeiro conquistassem a masmorra juntos. Caso contrário, nesse ritmo, eles simplesmente se tornariam alimento para monstros. Isso fez Ken rir e ele disse que Cole não precisava se preocupar com isso. Ao matar você, continuou Ken, será mais fácil para ele limpar a masmorra no final. Cole perguntou com medo o que Ken queria dizer. Ele não sabia que Ken geralmente limpava a masmorra sozinho. Naquele momento, Ken convocou todos os seus guerreiros esqueletos, que rastejaram para fora do chão. Ken disse como ele pode confiar nele depois de tentar acabar com ele momentos atrás. Cole percebeu que Ken não só tem a habilidade de envenenar o sangue, mas também pode convocar os mortos.